Namastê, eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui na Índia a gente está começando o inverno, né? Já, né? Já tá uns dias, já tá começando o inverno, o que para mim eu gosto, apesar de que é bem frio, justamente para sair um pouco daquela vibe do verão. Bom, alguns dias atrás eu postei lá no Instagram, né, no Gayatri Astrologia Védica, quem quiser, inclusive tem um link aqui, sobre relacionamentos, né? Na verdade, eu perguntava, né, eh, eu falei que as almas não se encontram por acaso, né? E como que você encontrou a sua? Me conta a tua história. Então eu vim aqui contar, eu acho que eu já contei algumas vezes, ou eu já dei algumas passadas de como eu conheci o Sunny. Então eu estava passando por uma época muito difícil e eu praticava yoga, né? Eu pratico yoga já vai dar aí quase 19 anos, né? E eu estava com uma professora, ela estava vindo para a Índia. E ela falou para mim: "Ai, Cristo, a vida tá tão, né, tá tão assim louca, né, tão alucinada, por que que você não passa um tempo comigo lá na Índia, né? Eu vou ficar um tempão lá. Você vem, né? E aí a gente pratica, né? Você estuda yoga, tal". E assim, né, eu sempre falo que eu nunca, né, apesar de ser um praticante de yoga há muito tempo, eu nunca me vi vindo para a Índia, né? Nunca foi uma aspiração ou um objetivo de vida, né? Mas na época eu estava assim, né, tão com tanta coisa difícil, eu falei, bom, né, uns 20, 30 dias na Índia, quem sabe a gente, né, esparece um pouco a cabeça, tal. E assim, né, para quem gosta de ouvir sobre trânsito, falar sobre trânsito, nessa época, né, quem já ouviu falar sobre os nodos lunares, né, que são Rahu e Ketu, e eu já contei essa história também da batida do oceano, lá no curso da Lua, que tem uma aula é, grátis, né, tem uma aula gratuita de presente para vocês aqui, inclusive o curso da Lua está indo agora para o segundo mês, se você quiser se juntar a gente, vai ser muito legal. E, bom, então aí, quem tava, né, qual o trânsito, né, me deu essa empurrada para eu vir para a Índia foi Ketu na nona casa, né? Ketu, nona casa tem muito a ver, né, com universidade, com professor, com guru, com pai, e também tem a ver com viagens, né? E quem é Ketu no mapa é Ganesha. E Ketu fala muito de espiritualidade, né? Então, viagem para a Índia, né? Encaixou assim como uma luva com esse trânsito aí. Bom, aí eu vim para a Índia, né? Assim, e a história da minha viagem, assim, dá um livro, né? Porque aconteceu de tudo nessa viagem. E entre outras coisas, né? Eu fiquei na Índia, eu fiquei numa cidade chamada McLeodganj, que é onde tem o templo do Dalai Lama, que eu, assim, né? Eu sou apaixonada por essa cidade. É uma cidade que tem muitos tibetanos, porque tem o templo do Dalai Lama, então você vai ver muito monges tibetanos, obviamente. E assim você também vai ver muitos imigrantes ou descendentes de tibetanos morando lá. É uma cidade bem internacional, o que ajuda muito, né? O pessoal que às vezes vem de fora, né? Se ambientar e achar facilidade, né? Porque às vezes realmente, dependendo da cidade que você tem, as coisas não são tão simples, né? Para as pessoas de fora, né, em termos né, de achar hotel e tranquilidade e tudo mais. Então, McLeodganj é essa cidade linda, uma cidade nas montanhas, com uma vibe tibetana muito grande, mas obviamente tem de tudo, né? Como na Índia a gente tem todas as religiões e gentes diferenciadas. E eu fiquei lá um tempo. E aí, como eu estava viajando, né, meio que sozinha, mas com a minha professora já estava lá, e aí ela tinha os horários dela, eu fazia as minhas coisas, a gente vai se encontrando com pessoas também que viajam sozinhas, né? E aí eu fiz amizade, uma dessas minhas amizades era uma amiga chilena, que também
estava viajando nessa época, tudo, e ela falou: "Cris, aqui na cidade ao lado tem uma cidade chamada Dharamkot. E nessa cidade eu tô visitando um médico ayurvédico". E assim, né, eu falei: "Bom, médico ayurvédico é algo que eu me interesso muito", então eu falei: "Vou lá visitar, vou conhecer". A cidade de McLeodganj para Dharamkot é uma estrada pequena, uma estrada pequena, uma estrada curta, não muito longe, mas enfim, né, era uma estrada, assim, que você pode ir a pé, pode ir de carro, e tal. No primeiro dia que ela falou: "Ai, Cris, segue assim, segue assado, vai lá e vai dar tudo certo". E aí eu fui no primeiro dia, mas, eh, eu cheguei lá no meio do caminho, achei assim, né, olhei assim, não sei, senti que estava meio isolado, não tinha muita gente andando na estrada a pé, e voltei para trás, né. E fiquei meio chateada, né, porque eu falei: "Nossa, né, mas por que que eu não acabei não chegando?". Aí conversei com ela, falou: "Ai, Cris, mas é tão fácil, segue assim, segue assado que você chega". Bom, segundo dia, lá vamos nós de novo. E aí, nesse trecho, tem um grande mercado, assim, essa tipo feirinha hippie, né, que a gente tem no Brasil, né, então tinha tudo lá, enfim, vende muito tigela tibetana, as bandeirinhas do Tibete, né, toda essa história aí do Tibete é muito forte na cidade, fora as outras coisas normais aqui da Índia. Bom, aí eu fui nesse segundo dia, eu consegui ir mais além do que eu precisava, mas eu não cheguei na cidade, eu fiquei de novo, fiquei meio assim, eu falei: "Ai, cara, que coisa estranha, né, não chego, não chego", voltei para trás. Isso aí veio o final de semana, aí eu falei: "Bom, agora, né", final de semana a cidade fica mais cheia, né, porque como é uma cidade também muito turística, e aí eu falei: agora vai, né, agora vai, porque nessa estrada vai ter um monte de gente indo também, caminhando, né". E aí eu decidi ir, e aí eu cheguei até a Dharamkot. Quando eu cheguei em Dharamkot, a gente chega, tem, né, tem templo, né, tudo na Índia que a gente, obviamente, né, um lugar espiritual, muito espiritualizado, a gente tem os templos. E tinha uma piscina lá, e tinha um pessoal, né, pulando na piscina e tal. Eu falei: "Ai, né, não era muito a minha vibe", então eu fui para um outro lado e estava olhando as coisas, né, lojinha, aquelas coisas, né, a gente vai, dando as nossas olhadas. E aí, eu achei né, na Índia aqui a gente vê, né, em alguns lugares a gente vai vendo as vacas muito enfeitadas, né, e eu, além entre outras coisas, eu sou fotógrafa também, tal, com a minha câmera. E aí eu vi uma vaca que eu achei incrível, né, depois até vou postar a foto dessa vaca. E aí resolvi tirar uma foto da vaca. E na hora que eu estava tirando a foto dessa vaca, vem o Sunny, né, o meu marido, e fala pra mim, né, ele é indiano, e fala: "Mas por que que você tá tirando foto de vaca, né, assim, tipo, vaca tem em todo lugar, vaca é coisa comum aqui na Índia". Eu falei: "Ah, eu gosto, né, é um tema, assim, que eu, né, tirei várias fotos, assim". E aí, tipo, começamos a conversar, né, a gente se bateu no meio da rua, ele estava lá, e aí a gente foi conversando, conversando, e a gente voltou, né, pra McLeodganj, ele também estava lá, ele não é de McLeodganj, ele é de uma outra cidade na Índia, a gente voltou para McLeodganj. Aí fomos num tá, ele estava com outros amigos, então aí a gente foi num restaurante tibetano e conversamos. E aí como, né, como a gente, somente quando a gente viaja sozinho, a gente vai catando muitos, vai pegando os telefones das pessoas, na época já tinha o WhatsApp, porque, né, é uma forma também, se a gente precisar de alguma coisa, a gente tem pelo menos uma suposta base de apoio. Bom, aí, a gente se encontrou mais, não, a gente não se encontrou, assim, né, ele estava na cidade, eu estava na cidade, ele já estava voltando para a cidade dele, acho que em 1, 2 dias, eu ainda ia ficar mais um pouco e também já estava indo embora. A gente trocou telefone, começou a conversar, e aí a gente iniciou uma conversa que veio dar, né, anos depois num casamento, em filho, e hoje eu moro aqui na Índia. E, o que é legal de se falar, né, é que, e é por isso um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo, não só que a gente, esses encontros que a gente tem com as pessoas, né, com os nossos parceiros, e possíveis parceiros, a gente às vezes, né, e aí, assim, eu falo de um lugar da minha origem, né, sou brasileira, e da minha origem ocidental, e olhando
pela origem, né, perspectiva indiana, e aí com a astrologia védica e com o estudo dos Vedas, né? E eu tenho estudado bastante sobre a sétima casa, que é a casa, né? Então a gente tem a primeira casa, que sou eu, e a casa oposta é a casa dos relacionamentos, né? E a casa dos relacionamentos é uma casa muito importante pra gente, né? Foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, não só para falar desse encontro de almas que a gente tem com os nossos parceiros, mas a casa do relacionamento é muito importante porque ela é assim, né? Tem tanta coisa que a gente estuda sobre a sétima casa, né? Lógico, né? Todas as casas têm o seu valor, a sua importância, todas as áreas da vida, mas a sétima casa é chamada também, é considerada também o nosso caminho de vida, o nosso life path, né? Então, a sétima casa, ela meio que, eu sinto, né, nesses estudos, ela meio que define a nossa vida, né? Ou seja, a pessoa com quem você vai se relacionar, e aqui eu tô falando de relacionamentos de comprometimento sério, não tô falando somente de casamento, mas aquelas pessoas com quem você se compromete por, né, pelo menos um ano, né, tem um compromisso ali, e a gente fala pelo menos um período de um ano para frente, não, independente se vai casar ou não, mas o seu parceiro meio que acaba definindo a sua vida, porque a esfera de vida que ele traz para você, e obviamente você a ele, é como você vai viver sua vida, né? Então, e aí, assim, né, eu vou falar do meu lugar agora, né? Eu sempre gosto de falar das coisas que são. Eu não gosto de generalizar, né? Eu gosto de falar das coisas que eu acho que tem fatos, né? Ou pelo menos tem uma experiência por detrás dali. Então, eu acho que quando eu, por exemplo, imaginava, né, assim, quando eu imaginava alguém assim, imaginava, é só a questão do amor, né? E poxa, a gente tem que amar muito, né? A pessoa tem que ter ali um amor, mas vivendo essa experiência, e aqui eu não tô falando que não deva ter amor, né, gente? Eu tô falando como algo para se pensar, né? Porque essa pessoa que a gente escolhe para viver né, que seja um tempo da sua vida, ou seja, a sua vida inteira, todo o universo que ela traz, né? E toda a interação que você vai ter com ela vai ser como vai ser a sua vida, né? Então, se vocês têm coisas parecidas, vocês vão nutrir essas coisas parecidas. Mas se vocês não têm atividades parecidas, como que esse equilíbrio vai ser dado? Ou seja, por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples. Se você gosta de um mundo muito atlético, esportivo, gosta de final de semana fazer esporte, fazer trilha, fazer atividades físicas ao ar livre, ou ter essa coisa bacana, né? Essa história, e a pessoa com quem você tá, né? Você tá aí com o seu parceiro não gosta, né? E como vocês vão diminuir? E parece pequeno falar isso, né? Mas isso vai ser a sua vida em si, né? Então, assim, que atividades, às vezes você vai ter que abrir mão, ou que atividades você vai ter a intenção, né, de ir fazer, de ir atrás por conta do seu parceiro, né? Então, o mundo passa a ser um mundo onde você começa a ter influências da pessoa com quem você está junto, das decisões que vocês tomam juntos, ou das decisões que ele toma ou você toma, e aí vocês dois têm que se organizar, né? Então, assim, e eu tô aprofundando cada vez mais esse estudo da sétima casa, até por interesses pessoais do mapa das minhas filhas, né? Porque vamos dizer que a minha história, né? Quando a gente estuda um mapa, você fala, nossa, Cris, né? Vamos falar. Gente, a gente pode falar de tanta coisa no seu mapa, de tanta coisa, muita coisa. Dá para falar dias e dias. Eu estudo meu mapa, eu estudo, eu estudo, e venho estudando há mais de 6 anos e continua vindo um monte de coisa. Mas, logicamente, quando a gente faz uma leitura de mapa, a gente tem que trazer o que está mais latente, mais importante, precisa ser falado, e, obviamente, essas, né, as outras nuances a gente vai só no caso, quando a pessoa vai querer detalhar mais. Mas, a gente pensar quem é o seu parceiro
eu aqui, da minha experiência, vai definir a sua vida. E a gente tem, né, aí você fala: "Ai, Cris, mas, em que sentido?" Em que sentido de que o universo que ele traz, a personalidade que ele traz, os valores que ele traz, não dá para você fugir. Ou seja, ou você se harmoniza com eles, ou você negocia com eles, porque você vai ter que viver com esse processo, né. Então, realmente, é uma escolha que pode definir se você vai ter uma vida, né, que vai ser mais tranquila para você, ou você vai ter uma vida mais harmoniosa, ou você vai ter uma vida muito difícil, né. Como você vai lidar com tudo isso? Então, aqui na Índia, né, quando as pessoas vão se casar, sejam casamentos arranjados, sejam casamentos de amor, porque a gente já tem, né, isso obviamente varia muito da região, da cultura, da família, isso tudo é muito pertinente, né, a cada família, a cada região daqui. Se olha, né, como que se harmoniza, né, a pessoa, né, o marido, o futuro marido e a mulher, astrologicamente falando. E aí pode parecer estranho, mas eu diria que faz todo sentido, porque de alguma forma você já tem uma história de como vai ser esse casamento, né? Você já tem um cenário desse processo, né? E o quanto é importante a gente fazer uma boa decisão para que a gente tenha realmente uma vida mais, de acordo com o que a gente quer, né? Então, realmente, gente, parceiro não é, algo que: "Ah, é só meu parceiro e eu vou le", é impossível, você vai estar no ambiente, você vai estar na história desse parceiro e esse parceiro também vai estar na sua história. Não dá para você simplesmente renegar as suas vidas, né, e cada um vai viver a sua e isso vai funcionar, né. Então realmente é um caminho de vida. Escolher o parceiro é como você vai escolher a sua vida, né. E com a experiência que eu tenho com o Sunny, assim, realmente, assim, eu vejo, é é muito as opções, né, quando eu, né, e eu vou te falar bem do coração, a escolha não foi muito analisada e nem muito pensada. Na época eu nem estudava astrologia védica, né, já fazia yoga, já estudava Vedanta. Mas eu não tive essa profundidade de análise, né, que eu tenho hoje, mas, e que bom, né, que deu no final deu tudo certo, mas já a gente tem valores muito parecidos, formas de ver o muito parecidos e a gente é muito parceiro. E quando eu estudo o meu mapa né, encaixo com o mapa dele, a gente vê isso e como é muito mais fácil. Não que a vida não tenha a sua história, os seus problemas, os seus perrengues, mas a nossa relação torna essa história, né, a vida aqui fora muito mais, administrável, muito mais maleável, muito mais gostosa. E aí a gente, né, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre planeta alma, né, existe no nosso mapa, no mapa astrólogo védico a gente vê a mente da pessoa, a gente vê o corpo da pessoa e a gente vê a personalidade da pessoa e a gente vê a alma da pessoa. Para cada isso tem um indicador no mapa. Fora isso, tem um planeta no nosso mapa que mostra pra gente, né, assim como a gente tem um significador, né, que mostra pra gente a nossa alma, a gente tem um significador que mostra pra gente o nosso parceiro. E que tipo de ambiente esse parceiro vai trazer pra gente, né, que tipo de, né, de ambiente, de valores, a gente chama ele de Dara Karaka, né. Atma Karaka é o planeta alma, Dara Karaka é o planeta, para os parceiros, né? E o Atma Karaka, o planeta alma, é o planeta que tem mais grau no nosso mapa, né? Então, se você ficou interessado em saber quem é o seu planeta alma no seu mapa, vai aqui no canal, no vídeo de Atma Karaka de planeta alma. E o planeta alma é o planeta onde a gente tem mais karma para resolver nessa vida. Então, provavelmente, os assuntos do seu planeta alma são aonde você está tendo os grandes obstáculos e, se você aproveitar, as grandes lições da sua vida.
E o Dara Karaka, né, que é esse planeta do companheiro, ele é o que tem menos grau, ou seja, é onde a gente tem menos karma, porque a gente vai passar uma vida inteira, né, com essa pessoa, né, ou enfim, vai passar o tempo que você for passar, então a gente realmente tem, só quer dizer, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é onde a gente tem menos karma. Então eu diria para você, obviamente, né, que a escolha, né, estando você ou não num relacionamento, estando para entrar ou não num relacionamento, esse conceito de que a pessoa que está do seu lado realmente define, né, a forma como você vai viver a sua vida, né? No sentido de que as opções que ele traz e as opções que você traz, como você harmoniza todo esse universo, a sua família, a família dele, e aí a família que vocês constituem, né? E quanto mais, obviamente. E aí você pode falar, Cris, mas a gente tem muitas disparidades, mas a gente consegue trabalhar isso. Mas tudo bem, mas que a gente tenha clareza disso, então. Né? Que a gente tenha clareza das disparidades e como a gente consegue trabalhar essas disparidades. Mas, aqui, né? Para a gente pensar, porque a ideia aqui é sempre trazer algo, né, para a gente refletir. E se funciona para você, que bom. E se não funciona também, que bom. É algo que você também entende, vê como não faz parte do seu universo, mas a longo prazo, né? Se a gente imaginar, porque nós, seres humanos, a gente quer coisas de longo prazo. Ninguém quer entrar, né? Ninguém quer começar uma faculdade que sabe que não vai usar. Ninguém quer entrar no emprego que sabe que vai sair. Ninguém quer entrar num relacionamento para acabar. Então a gente sempre tem essa visão de longo prazo. E aí, o que é interessante dizer é que se você imaginar a longo prazo, o que é mais fácil para você. Você ter alguém onde você tem coisas que são mais fáceis de harmonizar, similaridades que são mais fáceis, ou ao longo, né, nesse período longo, você vai ter coisas que vão fazer com que vocês sempre tenham que administrar. Então, você quer viver administrando a longo prazo a sua história, né? Sempre tendo que achar um espaço, e que tudo bem se você tem essa energia, ou você quer algo que flua mais fácil para você, né? A longo prazo. Bom, gente, eu vou trazendo aí mais vídeos, mais coisas, porque eu vou estudando, né? Quem quiser fazer leitura de mapa, tem aqui o site. Eu sempre estou tentando trazer mais vídeos, mais assuntos. Tem o Instagram, tem o curso da Lua que está acontecendo, onde a gente vai estudando, né? Cada dia tem um dia lunar e a Lua faz toda a diferença na nossa vida, porque a Lua é a nossa mente. E, né, a energia da Lua é a energia uma das que mais afetam a gente. Então, eu espero aí que de alguma forma eu tenha contribuído e a gente se encontra, então, aqui no nosso próximo vídeo. Dani Avar.